O saguão principal do Hospital Santa Aurora parecia mais um centro corporativo do que um lugar de cuidado. As paredes brancas brilhavam como vidro recém-polido, e o piso refletia a luz fria que escorria das luminárias embutidas. Pessoas engravatadas caminhavam apressadas. Médicos de jaleco impecável passavam com pranchetas nas mãos. E o balcão de recepção, alto e moderno, funcionava como uma espécie de fronteira invisível entre quem tinha importância e quem não tinha. Foi exatamente ali que Dona Lourdes parou, com seus passos curtos, as mãos trêmulas, segurando uma bolsa de pano e o olhar cansado de quem já tinha enfrentado mais do que deveria. Ela vestia um vestido simples, floral, um casaco puído e sapatos que denunciavam anos de uso. Apesar disso, havia algo nela, uma delicadeza silenciosa, que contrastava com a frieza daquele lugar. A recepcionista Camila sequer levantou os olhos quando ela se aproximou. Jovem, maquiada com perfeição, unhas longas e brilhantes, voz sempre carregada de impaciência. O crachá pendurado em seu peito reluzia como se fosse um símbolo de autoridade absoluta. "Moça, por favor", começou Dona Lourdes com a voz baixa. "Meu peito tá apertando. Preciso de ajuda." Camila soltou um suspiro dramático e finalmente ergueu o rosto, olhando-a de cima a baixo como quem avalia uma peça defeituosa. "A senhora tem ficha?" perguntou fria. "Eu não sei. Nunca estive aqui. Então não posso fazer nada." Camila girou a cadeira, pegou uma prancheta e bateu com a caneta. "Fila é lá atrás. Atendimento só com cadastro." A idosa olhou para trás. A fila tinha quase 20 pessoas. Ela engoliu seco, pôs a mão no peito e tentou explicar. "Moça, eu tô com muita dor. Acho que é sério. Todo mundo aqui acha que é sério, minha senhora." A recepcionista revirou os olhos. "Se eu fosse passar todo mundo na frente só porque tá doendo, ninguém seria atendido. Vai pra fila, e rápido." Alguns olhares se viraram, gente murmurando. Uma mulher cochichou. "Essas senhoras gostam de drama." Outro completou. "Se não tem plano, devia ir no posto." Dona Lourdes baixou a cabeça envergonhada, tentando manter a dignidade. Deu um passo para trás, respirando com dificuldade quando Camila acrescentou em tom ainda mais áspero. "E antes de voltar aqui, tenta se arrumar um pouco, né? Aqui é um hospital de referência, não é qualquer lugar." Foi nesse instante que a porta de emergência se abriu com força. Um grupo de enfermeiros entrou empurrando uma maca vazia, sinal de que estavam esperando alguém. Atrás deles, um segurança abriu caminho pedindo espaço. As conversas se calaram. O ar mudou. Era como se todos soubessem que alguém importante estava prestes a chegar. E então a figura entrou. Alto, passos rápidos, expressão séria, jaleco diferente dos demais, elegante e personalizado. As pessoas começaram a sussurrar. Os celulares se ergueram discretamente. "Meu Deus, é ele, o médico-chefe, o diretor clínico." Camila se ajeitou imediatamente na cadeira, passando a mão no cabelo, preparando o melhor sorriso. Mas quando o homem olhou em volta, seus olhos não buscaram os engravatados, nem os médicos prestigiados. Ele parou direto em Dona Lourdes, ofegante, pálida, encostada na parede, como quem luta para continuar de pé. O silêncio pesou. "Dona Lourdes?" A voz dele ficou mais alta, carregada de urgência. "O que aconteceu? Quem deixou a senhora assim?" Camila congelou na hora. Os pacientes prenderam a respiração. E ali, naquele instante, a atmosfera inteira se partiu ao meio. O que viria a seguir mudaria a vida de todos naquele lugar. Mas para entender quem era realmente aquele homem e por que a presença dele faria o hospital tremer, precisamos voltar alguns anos no tempo. Anos antes de entrar pela porta de emergência como uma autoridade respeitada, o pequeno Miguel corria descalço pelas ruas estreitas da Vila Esperança, um bairro simples onde quase nada era fácil, mas tudo era compartilhado. As casas tinham muros baixos, jardins improvisados em latas de tinta reutilizadas e vizinhos que se ajudavam como família. Ali, Miguel cresceu aprendendo que a dor dos outros nunca é pequena demais para ser ignorada. Sua mãe, Dona Lourdes, sim, a mesma que mais tarde seria humilhada no hospital, trabalhava como costureira, mãos calejadas que faziam milagres com tecidos baratos. Já o pai, seu Antônio, era servente de pedreiro, sempre saindo antes do sol nascer. Apesar da rotina dura, os dois ensinavam ao filho algo que nenhum livro oferecia: respeito, empatia e coragem para nunca virar o rosto diante do sofrimento humano. Desde cedo, Miguel demonstrou um olhar diferente. Enquanto outras crianças brincavam de bola no campinho, ele gostava de observar Dona Lourdes cuidar dos vizinhos.
Bastava alguém tossir um pouco mais forte que ela já aparecia com um chá, uma receita antiga ou um cobertor fresquinho. Ele via aquilo como magia. Mãe, por que a senhora ajuda tanto? Perguntava ele curioso. Ela sorria, ajeitando o lenço na cabeça. Porque ninguém deveria sofrer sozinho, meu filho. E porque um dia alguém vai precisar cuidar de você também. Essas palavras ficaram cravadas no coração de Miguel. Só que a vida, como sempre, logo começou a testar sua força. Aos 8 anos, ele acompanhou o pai a um pequeno posto de saúde depois de um acidente na obra. Lembrou-se do atendimento frio, do olhar impaciente da recepcionista, de ouvir que tinha gente mais importante na fila. Ele viu o pai sentar num banco duro, sangrando, esperando horas para ser atendido. Essa cena nunca mais saiu da cabeça dele. No mesmo período, surgiu a figura que mudaria tudo, Professor Samuel, o único da escola que enxergava potencial onde outros só viam pobreza. Ele notou que Miguel tinha uma inteligência brilhante, curiosa, sedenta. Miguel, você já pensou em ser médico? Perguntou um dia, após vê-lo ajudar um colega machucado no pátio. Eu? Médico? O menino riu, tímido. Isso é coisa de gente rica. Não, rapaz. É coisa de gente que quer salvar vidas. E você nasceu para isso. Aquela frase acendeu algo que ninguém jamais apagaria. E quanto mais crescia, mais Miguel percebia o quanto sua família era subestimada. Lembrava da mãe sendo tratada com desdém no mercado, do pai ouvindo piadas sobre sua roupa simples, e até de si mesmo, sendo empurrado para o fim da fila por não parecer alguém importante. Cada pequena injustiça virava combustível. Certa noite, sentado na calçada com os olhos perdidos no céu estrelado, ele murmurou para si mesmo, como uma promessa, como um voto sagrado. Um dia, eu vou mudar isso. Vou cuidar de quem ninguém vê. Vou provar que a origem não define o destino. E essa promessa se tornaria a bússola de sua vida. Mas o que vinha a seguir exigiria muito mais do que sonhos. A adolescência traria desafios que testariam cada pedaço daquela determinação. E na adolescência, Miguel descobriria que o mundo lá fora podia ser ainda mais cruel. A adolescência de Miguel começou antes do tempo. Enquanto muitos colegas só pensavam em festas e redes sociais, ele já carregava o peso da família nas costas. Aos 14 anos, depois que seu Antônio machucou de vez a coluna e não pôde mais trabalhar na obra, Miguel decidiu que não seria apenas o filho mais velho, seria o pilar da casa. De manhã, pegava 2 ônibus para chegar à escola pública. À tarde, trabalhava num mercadinho como ajudante. À noite, ajudava a Dona Lourdes com encomendas de costura, cortando linhas, dobrando tecidos, entregando peças na vizinhança. O corpo cansava, mas a mente continuava acesa. Foi nesse período que o sonho de ser médico deixou de ser fantasia e começou a virar plano. Um dia, voltando da escola, Miguel viu um cartaz colado torto no ponto de ônibus. Curso popular para a área da saúde. Aulas gratuitas para estudantes de baixa renda. O coração disparou. É isso, murmurou. Essa pode ser a minha chance. Só que a vaga não viria fácil. Havia uma prova seletiva, concorrida, cheia de gente de escolas melhores. Na inscrição, Miguel ouviu o comentário venenoso de um rapaz de camisa de marca. Esse tipo de curso é ilusão. Esse pessoal de bairro pobre acha que vai passar em medicina. No fim, desiste no meio. Miguel engoliu em seco, mas não respondeu. A raiva que muitos transformariam em briga, ele transformou em foco. Em casa, estudava até tarde, dividindo a mesa da cozinha com os moldes de costura da mãe. Às vezes, o sono vinha pesado, e a cabeça desabava sobre o caderno. Dona Lourdes o cobria e sussurrava. Meu filho, você ainda vai usar esse jaleco branco que tanto desenha nos cadernos. Na escola, o preconceito vinha disfarçado de realismo. Uma professora, ao ouvir que ele queria medicina, soltou. Miguel, por que você não tenta algo mais viável? Técnico de enfermagem, talvez. Medicina é um sonho bonito, mas não é para qualquer um. Ele sorriu de canto com respeito, mas firme por dentro. Professora, alguém tem que ocupar aquelas vagas. Por que não pode ser alguém daqui? Agora eu vou te mostrar como o mundo começou a testar essa resposta. No dia da prova, Miguel chegou cedo, com o mesmo tênis gasto e uma mistura de medo e determinação no peito. Do lado de fora, ouviu cochichos, piadas sobre sua roupa, comentários sobre gente que não sabe o lugar. Mas quando recebeu a folha de questões, algo clicou.
Tudo o que estudara nas madrugadas, todos os resumos improvisados estavam ali, na frente dele. Ele respirou fundo e pensou no pai sangrando no posto, na mãe sendo ignorada, nas filas desumanas. Naquele instante, Miguel fez um pacto silencioso consigo mesmo. Eu vou entrar, nem que seja na última vaga, nem que eu tenha que abrir mão de tudo. Minha vida não vai ser decidida pelo preconceito de ninguém. Ele escreveu rápido, sem olhar para os lados. Ao sair, não tinha certeza se tinha ido bem, mas sabia que não voltaria atrás na sua decisão. Dias depois, o resultado saiu. Seu nome estava na lista dos aprovados, e não em qualquer posição. Miguel Santos, 3º lugar geral. Ele olhou para a folha colada no portão do cursinho e sentiu os olhos marejarem. Não era só uma aprovação, era um sinal de que, mesmo vindo de onde vinha, ele podia competir de igual para igual. Anos depois, esse compromisso cobraria um preço alto, mas também traria recompensas inimagináveis. O cursinho popular foi só o começo. Depois de anos de estudo em ônibus lotado e noites viradas na mesa da cozinha, Miguel finalmente passou em medicina numa universidade pública. Quando viu o próprio nome na lista de aprovados, lembrou do pai no posto de saúde e da mãe ignorada na recepção. Era só o primeiro passo. Na faculdade, o choque foi imediato. Colegas falando de intercâmbio, cursinhos caros, carros importados na porta. Miguel chegava suado, com mochila velha e marmita em pote reaproveitado. Muitos olhavam com curiosidade, alguns com desprezo. "Você trabalha?" perguntou uma colega. "À noite. Plantão como técnico de enfermagem", respondeu. Ela riu de leve. "Nossa, eu mal dou conta de estudar. Imagina se tivesse que trabalhar." Ele não rebateu. Só pensou, "Se você soubesse o que eu não posso perder, agora eu vou te mostrar como." Mesmo em silêncio, ele começou a ficar muito maior do que qualquer um ali imaginava. Enquanto boa parte da turma se preocupava só com nota, Miguel mergulhava nos projetos de extensão. Ia para comunidades carentes, igrejas que viravam posto de saúde no fim de semana, mutirões em bairros esquecidos. Atendia gente simples, com o olhar de quem não via só doença, mas história. Voltava tarde, lia artigos no celular de tela rachada, revisava protocolos no ônibus. Cada caso o lembrava do bairro onde cresceu. Cada paciente maltratado reacendia a promessa. Um dia, ninguém mais seria tratado como peso ou incômodo. No último ano, conseguiu vaga de internato no Hospital Santa Aurora, referência na cidade. Ninguém ali fazia ideia de que aquele interno de jaleco simples um dia teria voz nas decisões do lugar. No começo, ele parecia só mais um. Ouviu piadas sobre o jeito simples de falar, sobre o tênis gasto. Mas, nos plantões, começou a se destacar. Durante uma madrugada caótica, uma criança chegou em estado grave. Enquanto a equipe discutia possibilidades, Miguel sugeriu um diagnóstico pouco comum. O médico responsável hesitou, mas decidiu investigar. O exame confirmou aquilo que ele havia suspeitado. A intervenção rápida salvou a vida da criança. "Como você pensou nisso?" o médico perguntou. "Li um artigo sobre um caso parecido e lembrei de um menino do meu bairro", respondeu. A partir dali, o boato do interno que pensa diferente começou a correr pelos corredores. Enfermeiras confiavam nele, médicos pediam opinião, famílias agradeciam em lágrimas contidas. Ele somava vitórias silenciosas, ajudou a melhorar fluxos de atendimento, sugeriu mudanças que humanizavam o pronto-socorro, organizou grupos de orientação para familiares perdidos. Não postava nada, não dava entrevista, apenas trabalhava. Vieram a formatura, a residência, os plantões que pareciam não ter fim. Miguel recebeu convites para hospitais particulares luxuosos com salários altos. Recusou. "Quero ficar onde faz diferença", dizia. E o Santa Aurora ainda pode ser melhor do que é. Ao mesmo tempo, estudava gestão em saúde e administração. Entendia que se quisesse mudar o jeito como as pessoas eram tratadas desde a recepção até a UTI, precisaria influenciar decisões, não só prescrever remédios. O tempo passou, seu nome ganhou peso entre médicos, enfermeiros e gestores. Quando a diretoria decidiu renovar parte da liderança, o convite caiu sobre ele. "Quer assumir um cargo de direção?" Miguel aceitou com uma condição. "Eu só fico se puder trabalhar para que ninguém aqui seja tratado como meu pai foi um dia. Ou como tantas donas Lourdes são todos os dias." E foi assim que, anos depois, Miguel entrou naquele hospital como apenas mais um médico, mas na verdade, carregando um poder que ninguém ali fazia ideia. O saguão do Hospital Santa Aurora voltou a encher de ruídos.
O passado que revisitamos cabia em segundos de silêncio. De volta ao presente, Miguel avançava até Dona Lourdes, enquanto Camila, a recepcionista, tentava entender o que estava acontecendo. Dona Lourdes, a senhora está sentindo o que exatamente? Perguntou Miguel, segurando o pulso dela. É uma pressão aqui, no peito. Tá ardendo, meu filho, respondeu ela com a voz fraca. Camila arregalou os olhos ao ouvir o meu filho. Espera, vocês se conhecem? Murmurou, confusa. Miguel ignorou. Virou-se para o corredor e gritou. Chama a emergência agora. Essa paciente precisa ser avaliada imediatamente. Um enfermeiro se aproximou, mas foi interrompido pela voz fria de Camila, que se levantou como se fosse a dona do lugar. Doutor Miguel, com todo respeito, aqui a gente segue protocolo. Ela cruzou os braços. A paciente não tem ficha, não apresentou documento, não passou pela triagem. Se eu deixar uma entrar assim, o resto vai reclamar. O senhor sabe como é. Alguns na fila balançaram a cabeça. É isso mesmo, tem ordem. Eu tô aqui faz mais de 1 hora. Camila sentiu o apoio e se inflou ainda mais. Se cada um que chega dizendo que é urgente passar na frente, vira bagunça. Ela olhou para Miguel. Não é porque o senhor é médico da casa que pode furar o fluxo. Miguel respirou fundo. Agora eu vou te mostrar a diferença entre autoridade verdadeira e poder emprestado. Camila, ele falou calmo, mas firme. Ela tá com dor no peito, suando, com falta de ar. Protocolo de emergência manda priorizar quadro assim. Camila riu, debochada. Com todo respeito, doutor, eu tô aqui todo dia. Eu sei reconhecer quem tá exagerando. Ela chegou andando, não chegou em maca, não desmaiou. Se eu chamar emergência para todo mundo que diz que o peito tá apertando... Miguel a encarou em silêncio. Aquela era a segunda humilhação, agora vestida de regra e ordem. Na fila, uma senhora cochichou. Deve ser a mãe dele, por isso essa pressa. Um homem completou. Nepotismo. Se fosse a minha, estava lá atrás até agora. Mesmo assim, Miguel manteve a calma. Segurou a mão da mãe e falou. Mãe, respira fundo. Não solta minha mão. Depois virou-se para Camila. Então vamos fazer assim, disse, claro. Você quer protocolo? Vamos seguir protocolo. Chama agora a enfermeira da triagem e o supervisor administrativo. A partir deste momento, isso deixa de ser decisão de balcão e vira registro formal. Ela arregalou os olhos. Registro? Formal? Exato. Miguel aumentou um pouco a voz. Se essa paciente tiver qualquer complicação porque foi mantida na fila, o nome de quem negou o atendimento preferencial vai constar no relatório. Um murmúrio percorreu o saguão. Alguns olhares, antes julgadores, começaram a oscilar. Camila tentou recuperar terreno. O senhor está me ameaçando? Porque se for assim, eu também posso registrar que o senhor tentou furar o protocolo, pressionando a recepção. Miguel deu um meio sorriso. Não, Camila, eu tô te dando uma escolha. Ou você chama a equipe agora, ou registra por escrito que está assumindo a responsabilidade de manter uma paciente com dor torácica na fila. Silêncio. Ali nascia um desafio formal. Diante de todos, não era mais opinião, era responsabilidade. Camila sentiu as pernas tremerem, mas o orgulho ainda falava mais alto. Então, ela engoliu seco. Eu vou registrar, porque se eu abrir exceção para ela, amanhã tem uma fila de urgente aqui. Ela puxou uma folha, pegou a caneta, mas a mão tremia. Alguns celulares já estavam gravando tudo. O que ninguém sabia é que o jogo estava prestes a virar. O saguão estava em silêncio tenso. Camila com a caneta na mão, o papel em branco. Dona Lourdes se apoiava no filho, ofegante. Alguns celulares filmavam, curiosos. Miguel respirou fundo, tirou um crachá do bolso do jaleco e o colocou sobre o balcão. Abaixo da foto, diretor clínico, doutor Miguel Santos. Camila franziu a testa. Diretor clínico, sussurrou. Da fila, alguém comentou. Se ele é diretor, a conversa mudou. Agora eu vou te mostrar como o clima virou. Miguel abriu a pasta e tirou uma folha timbrada do hospital, com brasão e assinaturas. Colocou ao lado do crachá. Este é o protocolo de atendimento de urgência, atualizado há 2 semanas, explicou. Assinado por mim, pela direção-geral e pela auditoria. Apontou uma linha no centro da página. Aqui está. Qualquer paciente com dor torácica aguda deve ser encaminhada imediatamente para avaliação, independente de cadastro prévio ou plano. A enfermeira da triagem se aproximou. Eu estava na reunião desse protocolo, confirmou. É exatamente isso. Os murmúrios mudaram de direção. Então, ele tá certo. Quase deixaram uma emergência na fila. Camila sentiu o rosto queimar. Ninguém me entregou esse papel oficialmente.
Eu só fiz o que sempre fiz aqui. Tentou. Miguel respondeu firme. E é esse sempre fiz assim que machuca a gente todos os dias. A partir de agora, você está informada oficialmente, na frente dos pacientes, da enfermagem e da supervisão. A supervisora administrativa chegou, atraída pelo burburinho. Viu o crachá de Miguel. Doutor Miguel, houve algum problema? Houve, disse ele. Uma paciente com dor no peito foi mantida na fila comum, contra um protocolo que leva a minha assinatura e a sua. A supervisora se virou para Camila. Por que a senhora não chamou a triagem? Achei que era exagero, murmurou. Miguel então falou para todos. Em saúde, prioridade não é roupa, idade ou jeito de falar. É risco. Quem chega grave passa na frente. É assim que a gente evita morte na sala de espera. Quem filmava se aproximou. Alguns olhares antes impacientes agora eram de vergonha. A supervisora decidiu. Enfermeira, leve essa paciente imediatamente para a sala de emergência. Eu vou acompanhar o atendimento e o registro. A maca chegou. Acomodaram Dona Lourdes, ligaram aparelhos, iniciaram oxigênio. Ela segurou a mão do filho. Não queria te dar trabalho, meu filho, sussurrou. A senhora nunca é trabalho, mãe. A senhora é o motivo de eu estar aqui, respondeu Miguel. Funcionários se entreolharam, tocados. Camila, atrás do balcão, lembrou de todas as pessoas simples que já tinha mandado voltar para a fila. Ainda tentou. Isso não quer dizer que eu quis prejudicar alguém. Eu só tentava organizar. Miguel a encarou. Eu acredito que você não quis. Mas, em hospital, intenção não salva. Quem salva é responsabilidade. Um erro aqui pode matar tanto quanto um erro lá dentro. Hoje quase foi com a minha mãe. Amanhã pode ser com qualquer pessoa que não pareça importante. O balcão, que antes parecia proteção, agora parecia muro. E aquele crachá e aquele protocolo eram só a primeira peça. Ainda viriam relatórios, resultados e pessoas de fora confirmando quem Miguel realmente era e o que tinha construído naquele hospital. Mas aquilo era apenas o começo. As próximas provas seriam impossíveis de ignorar. Enquanto Dona Lourdes era levada para a emergência, o clima no saguão seguia pesado. Camila tentava se esconder atrás do computador, mas os olhares caíam sobre ela. Alguns pacientes murmuravam sobre registrar reclamação. Outros apenas observavam, em silêncio, repensando tudo o que tinham visto. Foi então que as portas de vidro se abriram de novo. Entraram 2 homens e uma mulher, todos de terno. O primeiro, um senhor de cabelos grisalhos e postura firme, era conhecido por muitos, Dr. Álvaro, diretor-geral do hospital. Ao lado dele, uma mulher de blazer azul marinho, crachá da Secretaria Municipal de Saúde. O terceiro trazia uma pasta com o logotipo de uma grande fundação filantrópica. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando a verdade encontra testemunhas com peso. Dr. Miguel já chegou? Perguntou o Dr. Álvaro. Ele está na emergência com uma paciente, respondeu a supervisora. Ótimo, é com ele mesmo que queremos falar, disse a mulher do blazer. Hoje vamos assinar a renovação do convênio do Programa de Atendimento Humanizado. Sem o Dr. Miguel, isso nem existiria. Camila engoliu seco. Programa de Atendimento Humanizado. Aquele que todo mundo elogiava, mas que ela mal conhecia. Só para vocês entenderem, continuou a representante. Graças ao projeto do Dr. Miguel, esse hospital reduziu em quase 40% as mortes na sala de espera. Ele reorganizou o fluxo, criou o protocolo e trouxe voluntários para acolher famílias. A gente veio, inclusive, entregar uma homenagem pública. O homem da fundação abriu a pasta e mostrou um documento timbrado. E a nossa instituição decidiu ampliar o financiamento do programa pelos próximos 5 anos. A condição era simples, só investiríamos se ele continuasse liderando. Os murmúrios mudaram de tom. Então ele não é só mais um médico, sussurrou alguém. A supervisora completou. Se hoje tem cadeira decente, café de madrugada e psicólogo de plantão, é porque ele brigou por isso em cada reunião. Muita gente aqui não faz ideia do que ele já trouxe para esse hospital. Camila sentiu o chão tremer. Lembrou das vezes em que reclamou dos treinamentos de empatia e das novas regras de acolhimento. Agora descobria que tudo aquilo carregava a assinatura do homem que ela tinha acabado de enfrentar. Miguel surgiu no corredor, tirando as luvas descartáveis. Minha mãe está estabilizada, avisou. Vai fazer exames, mas já está medicada. Quando viu o grupo, franziu a testa. Eu não sabia que viriam hoje. Dr. Álvaro abriu um sorriso raro. A ideia era te pegar de surpresa. Apertou a mão de Miguel com respeito. Você merece.
A representante da secretaria se aproximou. Doutor Miguel, em nome da cidade, obrigada. Se outros hospitais tivessem feito metade do que o senhor fez aqui, muita gente não teria morrido em corredor. O homem da fundação completou. E eu agradeço pelo programa de atendimento ao idoso sem plano de saúde. Os números são impressionantes. Seu nome já circula como referência lá fora. Os pacientes começaram a olhar para Miguel de outro jeito. Não era só o filho de uma senhora simples. Não era só o diretor clínico. Era alguém cujo trabalho já tinha mudado a vida de milhares de desconhecidos. Camila sentiu os olhos marejarem, dessa vez de vergonha. Uma pergunta martelava em sua mente. Como eu fui capaz de humilhar justamente a mãe de quem dedicou a vida inteira a cuidar dos outros? Ela tentou falar. Doutor, eu não sabia. Ele a encarou. Sério. Esse é o problema, Camila. Ninguém aqui é obrigado a saber quem eu sou. Mas todo mundo é obrigado a saber como tratar qualquer pessoa que entra por aquela porta. Mesmo assim, ninguém ali estava preparado para a revelação final. O clima no saguão já tinha mudado, mas ainda faltava algo. As pessoas sabiam que Miguel era importante, que tinha criado protocolos e programas. Só que para muitos ali, ele ainda era só um médico com cargo alto, apenas um funcionário. Agora eu vou te mostrar por que aquela manhã nunca mais seria esquecida naquele hospital. Dr. Álvaro pigarreou, chamando a atenção de todos. Já que estamos todos aqui, é um bom momento para oficializar o que viemos anunciar, disse, olhando para a representante da secretaria e para o homem da fundação. O Santa Aurora passou por uma grande reestruturação, e nada disso seria possível sem uma pessoa em especial. Ele se virou para Miguel. O senhor tem certeza de que quer que isso seja público hoje? Miguel respirou fundo, olhou para a mãe no corredor, em cadeira de rodas, mais tranquila. Depois, deixou o olhar pousar por um segundo em Camila, rígida atrás do balcão. Tenho. É hoje que isso precisa ser dito. Dr. Álvaro pediu silêncio. Senhores, senhoras, equipe, pacientes... Muitos aqui conhecem o Dr. Miguel como diretor clínico e criador do programa de atendimento humanizado. Mas o que quase ninguém sabe é que... Ele fez uma pausa. O saguão prendeu o ar. Há um ano, o maior acionista deste hospital decidiu vender sua parte. E a pessoa que comprou a participação majoritária do Hospital Santa Aurora foi o próprio Dr. Miguel Santos. O burburinho explodiu. Gente levou a mão à boca. Outros só sussurraram, não é possível. Miguel permaneceu firme. Por dentro, lembrava da vila pobre, do pai no posto, da mãe humilhada em balcões como aquele. A representante da secretaria confirmou. Sem o investimento e o projeto dele, este hospital provavelmente teria fechado ou virado um centro só para quem pode pagar caro. Foi o Dr. Miguel que exigiu manter o atendimento ao SUS, ampliar vagas e criar programas gratuitos. O homem da fundação completou. E por isso escolhemos o Santa Aurora como o hospital modelo. Excelência técnica com compromisso social. Isso nasce da visão do seu principal acionista. Camila sentiu as pernas fraquejarem. A ficha caiu em cheio. Ela não tinha humilhado apenas a mãe de um médico. Humilhara a mãe do dono do hospital. Miguel se aproximou do balcão sem elevar a voz. Quando eu era criança, começou. Vi meu pai sangrando num posto de saúde e sendo tratado como peso. Anos depois, vi minha mãe esperando horas em corredores como este, ouvindo que tem gente mais importante na frente. Eu prometi que se um dia tivesse poder, faria de tudo para que ninguém fosse humilhado em um lugar que deveria cuidar. Ele tirou de uma pasta um maço de folhas timbradas. Este é o contrato de compra das ações majoritárias do Hospital Santa Aurora, registrado em cartório, no conselho, na junta comercial. Abriu em uma página e mostrou a assinatura. Aqui está o meu nome, como proprietário e presidente do conselho. Não para mandar em pessoas, mas para proteger pacientes. O choque era visível. Enfermeiras se entreolhavam emocionadas. Camila tremia atrás do balcão, incapaz de erguer a cabeça. Miguel continuou. Eu nunca contei isso porque não acredito que respeito se imponha com título ou dinheiro. Acredito que se conquista com atitude. Mas hoje, depois do que aconteceu com a minha mãe, preciso deixar algo muito claro. Ele olhou em volta, encarando funcionários e pacientes. Neste hospital, ninguém será medido pela roupa que usa, pelo jeito de falar ou pelo número da conta bancária. Quem trabalha aqui, trabalha para servir. Quem entra por aquela porta é, antes de qualquer coisa, um ser humano.
As palavras ficaram suspensas no ar. Os celulares registravam cada frase. Era hora de ajustar as contas, não com vingança, mas com justiça. O saguão ainda estava em choque. Depois de descobrir que Miguel era o dono do hospital, ninguém ousava comentar. A única que tremia era Camila. Ela continuava atrás do balcão, mas sem o ar de superioridade. Os dedos batiam nervosos na madeira. No fundo, sabia. Não era medo do cargo dele, era medo do que tinha feito aparecer diante de todo mundo. Camila, você entende por que o que aconteceu aqui é tão grave? Perguntou Miguel. Ela engoliu seco. Porque eu tratei mal a sua mãe, murmurou. Ele negou com a cabeça. É pior do que isso. Você não sabia que ela era minha mãe. Teria feito igual com qualquer idosa simples que entrasse aqui. Alguns funcionários baixaram o olhar. A frase não era só para ela. Eu só segui as regras. Fila, cadastro, ordem. Tentou se defender. Eu não quis prejudicar ninguém. Regras servem para organizar, não para humilhar, respondeu Miguel. Quando o protocolo vira desculpa para a falta de empatia, ele machuca. Agora eu vou te mostrar como justiça de verdade não é vingança, é responsabilidade. As lágrimas começaram a escorrer. Eu preciso desse emprego. Tenho contas, família. Eu posso mudar, doutor. Miguel olhou em volta. Recepcionistas, enfermeiras, seguranças, pacientes. Aqui ninguém é julgado pela roupa ou pelo bairro, disse. A única coisa que eu não aceito neste hospital é alguém que olha para um paciente e vê incômodo em vez de pessoa. Camila baixou a cabeça. Eu errei. Errou, confirmou. Minha mãe poderia ter tido uma parada cardíaca na fila. E se fosse a sua? A pergunta cortou o ar. Por isso, a partir de hoje, você está afastada do atendimento direto ao público, continuou Miguel. Não é porque ela é minha mãe. É porque está claro que, neste balcão, alguém corre risco. Um murmúrio percorreu a fila. Vai ser mandada embora? Alguém sussurrou. Miguel completou. Você será transferida para o setor de treinamento e ouvidoria. Vai ouvir histórias de quem foi bem e maltratado. Vai participar dos cursos de humanização. Se mostrar mudança real, vamos pensar em outra função, mais recepção. Só se aprender a enxergar gente. Camila chorava, mas respirou fundo. Doía, porém era uma segunda chance. Miguel então olhou para os demais funcionários. E não é só sobre ela, disse. Quem assistiu a isso e pensou, já fiz algo parecido, precisa decidir que tipo de profissional quer ser. A partir de hoje, desrespeito vira assunto de relatório e consequência. E quem tratar o mais simples com dignidade terá meu apoio, mesmo quando for mais trabalhoso. Ele voltou-se para a enfermeira que havia se aproximado de Dona Lourdes na fila. Você foi a primeira a perceber que ela não estava bem, antes de saber quem era, disse. Quero você na equipe que vai revisar os fluxos de atendimento. Ela se surpreendeu. Eu só fiz o que achei certo. É justamente isso que precisa ser recompensado aqui, respondeu Miguel. Doutor, Álvaro deu um passo à frente. A partir desta semana, todo o protocolo de recepção será revisado, anunciou. Quem quiser continuar neste hospital precisa entender. Respeito não é detalhe, é requisito. Alguns na fila começaram a bater palmas. Não era só pela mãe de Miguel. Era por cada vez em que tinham sido tratados como número e, enfim, viam alguém colocar um limite. Mas as verdadeiras consequências daquela manhã só apareceriam com o tempo. 6 meses depois, o balcão da recepção do Hospital Santa Aurora já não era o mesmo. As cadeiras estavam mais organizadas, os avisos nas paredes falavam em acolhimento e prioridade clínica, e não apenas em proibido e atenção. Mas a maior mudança não era a decoração. Era o jeito como as pessoas olhavam umas para as outras. Camila já não ficava ali na frente. Agora passava os dias em uma sala pequena, na ouvidoria, cercada de formulários, gravações e relatos de pacientes. No começo, achou aquilo humilhante. Com o tempo percebeu que era, na verdade, um espelho. Todos os dias ela ouvia histórias parecidas com a da Dona Lourdes. Fui tratada como se estivesse incomodando. Me mandaram voltar para a fila mesmo passando mal. Pediram mais documento do que atenção. Cada frase era um soco. Era como ouvir versões diferentes da pessoa que ela mesma tinha sido. Agora eu vou te mostrar como a vida dá um jeito de ensinar o que a gente se recusa a enxergar. Numa tarde chuvosa, uma senhora simples entrou na ouvidoria segurando uma sacola de plástico. Minha filha, me falaram que é aqui que a gente vem agradecer, disse tímida. Camila levantou os olhos. Agradecer?
Eu fui atendida aqui no pronto-socorro. Tava com medo, me trataram tão bem. Eu só queria que alguém soubesse que fez diferença. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Por dentro, pensou, quanta gente já quis agradecer e eu nem deixei falar direito no balcão. Em outra ala do hospital, um antigo colega dela, que vivia reclamando dos novos protocolos e dizendo que paciente pobre não dá lucro, tinha sido transferido para o setor menos desejado, organização de prontuários e papelada antiga. Lutou contra as mudanças, ironizou treinamentos, ignorou reclamações. Acabou descobrindo da pior forma que resistir ao respeito tinha custo. Já aquele homem arrogante da fila, o que acusou Miguel de nepotismo, voltou ao hospital tempos depois, mas não como acompanhante barulhento. Voltou como paciente, assustado, com diagnóstico sério. Foi atendido por uma equipe calma, acolhedora, que não quis saber do saldo da conta bancária, apenas do que ele sentia. Ao ver o cuidado que recebeu, lembrou do dia em que olhou torto para Dona Lourdes e sentiu vergonha. Camila, por sua vez, começou a participar dos treinamentos de humanização, não mais por obrigação, mas por necessidade. Fez anotações, fez perguntas, pediu para acompanhar atendimentos exemplos. Em silêncio, decidiu que, se algum dia voltasse a um balcão, não seria mais a mesma. Certa noite, indo embora de ônibus, encostou a testa no vidro e pensou, eu achava que poder era mandar as pessoas voltarem para a fila. Agora eu tô entendendo que poder de verdade é diminuir a dor de alguém, mesmo que seja só ouvindo. A queda não foi financeira. Ela continuava empregada, mas a queda de orgulho foi profunda, e dali nascia, devagar, a chance de redenção. Enquanto isso, Miguel usava tudo o que aconteceu para construir algo ainda maior. Os meses seguintes foram como um laboratório vivo de mudanças no Hospital Santa Aurora. O que tinha começado com um escândalo na recepção virou ponto de virada. Miguel sabia que não bastava punir erros, era preciso construir um novo jeito de atender gente. Ele começou pelo lugar onde tudo desanda ou se ajeita, a porta de entrada. O balcão alto e frio ganhou uma mesa lateral mais baixa, onde idosos e cadeirantes podiam ser atendidos olhando nos olhos. As placas que antes mandavam apresentar documento e esperar a vez foram substituídas por avisos claros sobre prioridade clínica e direitos do paciente. A primeira coisa que o paciente precisa ver aqui não é regra, é acolhimento, Miguel dizia nas reuniões. Criou também o protocolo Lourdes, de atendimento ao idoso. Qualquer pessoa acima de 60 anos com queixa de dor ou mal-estar grave tinha avaliação rápida antes de qualquer burocracia. O nome, ele fez questão que fosse uma homenagem pública à mãe. Não por vaidade, mas para lembrar todos os dias da história que quase terminou em tragédia. Agora eu vou te mostrar como esse movimento saiu do papel e virou cultura. Uma vez por semana, Miguel se reunia com recepcionistas, seguranças, enfermeiras e médicos novos e antigos. Não era palestra chata, eram rodas de conversa, com relatos reais de pacientes, vídeos curtos, simulações de situações difíceis. Aos poucos, profissionais que antes viam aquilo como perda de tempo, começaram a perceber o efeito no dia a dia. As reclamações no livro da ouvidoria diminuíram. Em compensação, os agradecimentos aumentaram tanto que foi preciso abrir um mural físico, cartas, bilhetes, desenhos de crianças que escreviam "Obrigado por cuidar da minha avó". Camila, agora na ouvidoria, sugeriu algo que surpreendeu Miguel. Doutor, e se a gente criasse um dia do olhar do paciente? Um turno em que funcionários acompanham o fluxo como se fossem pacientes, desde a portaria até a alta. Ele olhou surpreso, depois sorriu. Excelente ideia. É assim que a gente percebe onde a dor não aparece no prontuário. Implementaram. E muita gente ficou chocada ao perceber que, mesmo com boa intenção, ainda havia filas desnecessárias, formulários repetidos, orientações confusas. Cada descoberta virava ajuste de processo. Lá fora, outros hospitais começaram a ligar, curiosos com os resultados do Santa Aurora. Redução de desistência na sala de espera, menos conflitos na recepção, mais confiança da comunidade. Miguel compartilhava protocolos, dava entrevistas, mas nunca deixava de repetir. Não é sobre ser perfeito, é sobre decidir que aqui ninguém vai ser tratado como peso. Da Vila Esperança, vizinhos que antes evitavam o hospital por medo de humilhação, agora procuravam o Santa Aurora com mais confiança. Alguns idosos diziam, se o hospital é do Miguel, então a gente não entra sozinho.
O prédio continuava o mesmo por fora, mas ali dentro o sistema tinha mudado de eixo. Não era mais só sobre máquinas, exames e metas. Era sobre missão, propósito e gente. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre Miguel e passa a ser sobre nós. Quando o movimento no Hospital Santa Aurora voltou ao normal, uma coisa permanecia diferente: a memória daquela manhã. A cena da idosa, simples, sendo humilhada diante de todos e depois sendo defendida pelo próprio dono do hospital, virou quase uma lenda pelos corredores. Miguel seguia seu trabalho, mas, dentro dele, uma certeza ficava cada vez mais clara. Tudo aquilo nunca foi sobre status. Sempre foi sobre escolha. Escolha de enxergar ou ignorar, de humilhar ou acolher, de seguir o que sempre foi assim, ou ter coragem de fazer diferente. Agora eu vou te mostrar a verdadeira moral dessa história. Quantas vezes no dia a dia alguém passa pela nossa frente e a gente decide julgar só pela aparência? Roupas simples, jeito tímido, fala humilde. E pronto, muita gente acha que vale menos. Foi exatamente isso que quase custou a vida de Dona Lourdes. Não porque faltava estrutura, mas porque faltava respeito. Miguel tinha dinheiro, cargo, título, poder. Mas nada disso apareceu primeiro naquela manhã. O que apareceu foi o filho. O menino que um dia prometeu, na calçada de um bairro simples, que ninguém da sua família, nem de família nenhuma, seria tratado como lixo, em um lugar de cuidado. No fim das contas, essa história não é sobre um médico dono de hospital. É sobre o contraste entre aparência e essência, entre dinheiro e caráter, entre status e humildade, entre um sistema frio e pessoas que escolhem ser diferentes, mesmo dentro dele. Porque cama confortável e aparelho moderno impressionam, mas é o jeito de olhar para quem sofre que revela quem você é de verdade. Frase de efeito? Então anota. Gente grande de verdade não é a que manda sentar e esperar. É a que se abaixa, olha nos olhos e pergunta: o que você está sentindo? E mais uma: respeito não custa nada, mas a falta dele pode custar uma vida. Agora é com você. Se essa história te fez lembrar de alguém, te deu raiva em algum momento, ou te fez refletir sobre como você trata as pessoas à sua volta, deixa o like agora. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. No fim, é simples. Nosso uniforme pode ser diferente, nosso saldo bancário pode ser diferente, mas a nossa dignidade, essa, tem exatamente o mesmo valor. Nos vemos no próximo vídeo.